Meu nome é Elaine Matthews, tenho 34 anos. Até o mês passado, eu era diretora de engenharia na empresa da minha família. Por 12 anos, investi tudo na Matthews Engineering Solutions, só para ficar perplexa quando minha mãe me considerou cara demais durante a reunião trimestral do conselho. Meu pai nem conseguia olhar para mim. Podemos contratar 3 engenheiros júniores pelo seu salário, meu irmão mais novo, Kyle, sorriu, batendo o ponteiro da apresentação na planilha. Nada pessoal, apenas corte de custos. Arrumei minhas coisas silenciosamente e saí. O que eu nunca imaginei foi a rapidez com que seus telefonemas desesperados começariam. Antes de continuar com a minha história, de onde você está assistindo hoje? Clique em curtir e inscreva-se se você já foi pego de surpresa por uma traição familiar. Acredite, você vai querer saber o que aconteceu depois. Formei-me no MIT com honras, agarrando-me a várias ofertas de emprego de gigantes da tecnologia que teriam lançado a minha carreira para a estratosfera. Google, Apple e Microsoft queriam-me nas suas equipas de engenharia, mas nunca houve qualquer dúvida real sobre para onde eu iria. A Matthews Engineering Solutions era o sonho do meu pai há 30 anos, e agora também era o meu. Meu pai abriu a empresa na nossa garagem quando eu tinha apenas 4 anos. Cresci vendo-o esboçar projetos na mesa da cozinha, com seus cadernos de engenharia enchendo nossas estantes. Quando demonstrei aptidão precoce para matemática e ciências, o orgulho em seus olhos era inconfundível. Você tem o gene da engenharia dos Matthews, ele dizia, bagunçando meu cabelo. Quando terminei a faculdade, a empresa havia crescido de uma operação de garagem para uma respeitável empresa de médio porte, especializada em sistemas de automação industrial. Não éramos grandes, mas tínhamos conquistado uma sólida reputação no setor. Meu pai me ofereceu uma vaga de nível iniciante, sem prometer tratamento especial. Você vai progredir como qualquer outra pessoa, disse ele, e eu o respeitei por isso. Aqueles primeiros anos foram exaustivos, mas gratificantes. Cancelei compromissos para terminar projetos, trabalhei nos fins de semana quando os prazos se aproximavam e adiei férias quando clientes precisavam de suporte imediato. Eu era o primeiro a chegar no escritório todas as manhãs e, muitas vezes, o último a sair. Meu apartamento era basicamente um lugar para dormir entre os dias de trabalho. A empresa não era apenas minha empregadora, era minha identidade. Por mérito genuíno e resultados inegáveis, passei de engenheiro júnior a líder de projeto em 5 anos. No 7º ano, eu liderava todo o departamento de engenharia, gerenciando uma equipe de 28 profissionais talentosos que respeitavam meu conhecimento técnico e meu estilo de liderança. Funcionávamos como uma máquina bem lubrificada, concluindo projetos antes do prazo e dentro do orçamento. Minha maior conquista veio quando assegurei o contrato com a Westbrook Manufacturing, um negócio de 7 dígitos que transformou a trajetória da nossa empresa. Passei meses pesquisando suas operações, identificando ineficiências e projetando uma solução de automação personalizada que aumentaria sua produtividade em 30%. Quando apresentei minha proposta à equipe executiva, eles ficaram tão impressionados que assinaram na hora, cancelando reuniões com nossos maiores concorrentes. Naquela noite, meu pai me levou para jantar, só nós dois. Eu sempre soube que você era especial, Elaine, disse ele, erguendo o copo. Esta empresa será seu legado algum dia. Ficamos até o fechamento, discutindo planos de expansão e inovações futuras. A conexão entre nós nunca esteve tão forte. Tudo mudou quando Kyle entrou na empresa, 3 anos atrás. Meu irmão mais novo tinha acabado de concluir seu MBA e convenceu nossos pais de que a empresa precisava de uma nova perspectiva de negócios. Enquanto eu construía nossa reputação técnica, Kyle argumentou que precisávamos nos concentrar mais em margens de lucro e estratégias de crescimento. No início, aceitei sua contribuição. Tínhamos pontos fortes diferentes e eu achava que poderíamos nos complementar. Papai parecia entusiasmado por ter os 2 filhos envolvidos nos negócios da família, e mamãe sempre teve uma quedinha pelo caçula. O time dos sonhos dos Matthews, papai nos chamou durante o jantar de boas-vindas de Kyle. Mas mudanças sutis começaram a ocorrer quase imediatamente. Nas reuniões, minha mãe, Diane, pedia a aprovação de Kyle depois que eu falasse.
Quando eu propunha novas diretrizes técnicas, ela perguntava: o que Kylie pensa sobre isso, antes de tomar decisões? Percebi que meu pai acedeu com mais frequência, já que sua formação em engenharia parecia menos valorizada do que as teorias de Kylie na faculdade de administração. Apesar dessas mudanças, eu permaneci comprometido com o sucesso da nossa empresa. Minha equipe continuou entregando um trabalho excepcional e nossos índices de satisfação dos clientes estavam em níveis recordes. Eu acreditava que os resultados, no fim das contas, falariam por si. Eu estava errado. O primeiro sinal concreto de problema surgiu durante uma reunião estratégica, 6 meses após a chegada de Kylie. Eu havia passado semanas desenvolvendo uma proposta para expandir nossas capacidades de engenharia para sistemas de energia renovável, um mercado em crescimento onde nossa expertise poderia ser adaptada com investimento mínimo. Quando terminei minha apresentação, a sala ficou em um silêncio constrangedor. Essa é uma perspectiva interessante, disse minha mãe finalmente. Kylie, você não mencionou algo semelhante no seu relatório de crescimento do mês passado? Kylie assentiu, confiante. Sim, tenho pesquisado o setor de energias renováveis. Acho que podemos fazer alguns ajustes na proposta da Elaine e fazê-la funcionar. Fiquei perplexa enquanto a conversa mudava, com Kylie basicamente reformulando minhas ideias como se fossem suas, enquanto sugeria que minha abordagem precisava ser refinada. Meu pai, que já foi meu maior defensor, apenas concordou com a cabeça. Quando o contrato da Anderson Systems foi aberto para licitação, trabalhei noites e fins de semana preparando nossa proposta. A Anderson representava o maior cliente potencial da história da nossa empresa, e seu projeto se alinhava perfeitamente com a expertise da nossa equipe. Após um processo exaustivo de pitch, conquistamos o contrato, um momento que deveria ter sido comemorado como minha maior conquista. Em vez disso, na reunião de anúncio, minha mãe elogiou o trabalho da equipe, especialmente os modelos financeiros de Kylie, que tornaram nossa proposta competitiva. Na verdade, Kylie havia contribuído apenas com uma pequena planilha de preços que eu havia revisado substancialmente. Quando o cliente mencionou especificamente minhas soluções de engenharia como fator decisivo, minha mãe rapidamente acrescentou: Elaine e Kylie formam uma dupla maravilhosa, irmãos e irmãs. Na semana seguinte, descobri que Kylie havia sido designado como contato principal para a conta Anderson, a conta que eu havia garantido. Quando questionei essa decisão, minha mãe ignorou minhas preocupações. Kylie entende melhor o lado comercial. O cliente precisa ver nossa visão estratégica, não apenas detalhes técnicos. Os recursos para o meu departamento de engenharia começaram a escassear. Solicitações de orçamento que antes eram aprovadas rotineiramente agora exigiam ampla justificativa. Atualizações de equipamentos foram adiadas e congelamentos de contratações foram implementados, apesar do aumento da nossa carga de trabalho. Enquanto isso, Kylie foi autorizado a expandir os departamentos de vendas e marketing com supervisão mínima. Durante um jantar em família, ouvi minha mãe e Kylie discutindo uma reestruturação necessária no corredor. Quando me notaram, mudaram de assunto abruptamente. Naquela noite, minha mãe mal falou comigo, concentrando sua atenção inteiramente na recente vitória de Kylie no torneio de golfe. Marcus Johnson, nosso engenheiro eletricista sênior e meu colega de maior confiança, me chamou de lado após uma reunião de projeto particularmente tensa. Algo está acontecendo, Elaine, alertou ele. Há rumores de grandes mudanças no departamento de engenharia. As pessoas estão nervosas. Ignorei suas preocupações, incapaz de acreditar que minha família pudesse minar o departamento que havia construído a reputação da empresa. Provavelmente é apenas o estresse da temporada de orçamento, assegurei-lhe. Assim que o projeto Anderson for lançado com sucesso, tudo se acalmará. Na semana seguinte, notei que o acesso da minha equipe a certos arquivos da empresa havia sido restringido. Quando perguntei sobre isso, o gerente de TI explicou, constrangido, que a ordem tinha vindo de cima. Mais tarde naquele dia, vi Kylie saindo do escritório do meu pai, parecendo particularmente satisfeito consigo mesmo. Naquela noite, liguei para meu pai para discutir minhas preocupações diretamente. Ele parecia estranhamente distante,
alegando estar ocupado demais para falar sobre assuntos de trabalho e sugerindo que conversássemos sobre o assunto mais tarde no escritório. Em 12 anos, ele nunca estivera ocupado demais para mim. No nosso brunch mensal em família, geralmente um evento descontraído, minha mãe passou o tempo todo discutindo a recente apresentação de Kylie para o conselho, uma reunião para a qual, surpreendentemente, eu não havia sido convidado. Quando perguntei sobre isso, ela mencionou vagamente o planejamento empresarial confidencial e rapidamente mudou de assunto. Apesar das evidências crescentes, eu não conseguia acreditar que minha família me trairia. Eu literalmente construí minha vida em torno da Matthews Engineering Solutions. O sucesso da empresa era o meu sucesso. Os clientes confiavam em mim. Minha equipe me respeitava. Certamente, minha família reconhecia meu valor. Então, redobrei meus esforços, trabalhando ainda mais para provar meu valor. Supervisionei pessoalmente todos os aspectos da preparação do projeto Anderson, garantindo que todas as especificações superassem as expectativas. Documentei cada contribuição, cada problema resolvido, cada ganho de eficiência. Mantive uma postura positiva nas reuniões, apoiei as iniciativas da empresa e evitei confrontos com Kylie. Em retrospecto, eu estava em negação sobre o que estava claramente por vir. Os sinais estavam todos lá, mas eu me recusei a interpretá-los. O convite do calendário chegou no final da tarde de quinta-feira, discussão de planejamento estratégico, sexta-feira, 16 horas, sala de conferências principal. Sem pauta anexada, sem materiais preparatórios, apenas meus pais, Kylie e eu listados como participantes. Havia algo de sinistro naquele momento. Decisões importantes raramente eram tomadas no final de uma semana de trabalho, mas deixei de lado meu desconforto e preparei uma atualização rápida sobre nossos projetos em andamento, só por precaução. Quando cheguei à sala de conferências naquela sexta-feira, eles já estavam sentados, minha mãe à cabeceira da mesa, meu pai e Kylie aladeando de cada lado. A disposição em si era reveladora. Ao longo da história da empresa, meu pai sempre ocupará a posição de chefia, com minha mãe ao lado. Essa reestruturação visual da hierarquia familiar me arrepiou antes mesmo de dizer uma única palavra. Elaine, obrigada por se juntar a nós, começou minha mãe com uma formalidade que soava completamente estranha à nossa dinâmica familiar. Ela estava vestida com seu traje profissional mais rigoroso, com a expressão impassível. Estamos realizando uma análise completa da nossa estrutura operacional e das nossas despesas. Meu pai olhou para as mãos entrelaçadas, completamente ausente da sua habitual atitude calorosa. Kylie estava sentado com uma postura impecável, uma pasta de couro aberta à sua frente, um leve sorriso nos cantos da boca. Como você sabe, o cenário empresarial está evoluindo, continuou minha mãe em tom ensaiado. A Matthews Engineering Solutions precisa se adaptar para se manter competitiva. Após uma análise cuidadosa de nossa posição financeira e projeções futuras, determinamos que certas mudanças estruturais são necessárias. Assenti, ainda acreditando ingenuamente que se tratava de uma reorganização departamental. Na verdade, tenho trabalhado em algumas melhorias de eficiência para a equipe de engenharia, sugeri. Ficaria feliz em compartilhar minhas ideias sobre como podemos otimizar nossos processos. A expressão da minha mãe não mudou. Isso não será necessário, Elaine. O conselho já tomou sua decisão. O conselho, ou seja, meus pais e Kylie, os três contra mim. Kylie assumiu, deslizando uma apresentação impressa sobre a mesa. Se você olhar os números, eles contam uma história muito clara. Ele se levantou e apontou para um gráfico de barras que comparava as despesas departamentais. Os salários da engenharia representam nossa maior despesa, sendo o seu cargo a despesa individual mais significativa. Ele clicou no próximo slide, que apresentava um gráfico de pizza com meu salário destacado como uma fatia separada. Seu pacote de remuneração atual, incluindo benefícios, poderia financiar 3 engenheiros júniores com um potencial de produção combinado maior. A sala pareceu se inclinar ao ouvir suas palavras. Não se tratava de reorganização. Tratava-se de mim. Estamos eliminando seu cargo, com efeito imediato, declarou minha mãe, categoricamente.
A função de diretor de engenharia será reestruturada em vários cargos de nível inferior, reportando-se diretamente a Kyle, como COO. Olhei para o meu pai, esperando que ele se opusesse, me defendesse, reconhecesse meus 12 anos de dedicação. Ele me olhou nos olhos brevemente, depois desviou o olhar, o rosto uma máscara de desconforto. Pai, minha voz falhou um pouco, você concorda com isso? Após um silêncio excruciante, ele falou sem olhar para cima. Os números fazem sentido, Elaine. É uma decisão de negócios. Kyle continuou como se aquele momento emocionante fosse apenas mais um ponto em sua apresentação. Preparamos um pacote de rescisão bastante generoso, 6 meses de salário, benefícios de saúde estendidos e, claro, férias extraordinárias. Ele empurrou uma pasta para mim. O jurídico já preparou a papelada necessária. A premeditação me atingiu como um golpe físico. Enquanto eu trabalhava horas extras para garantir o sucesso do projeto Anderson, eles se reuniam com advogados para orquestrar minha remoção. Mas o projeto Anderson, consegui dizer, a implementação começa no mês que vem. Eles solicitaram especificamente meu envolvimento. Eu desenvolvi toda a arquitetura do sistema. Nós cuidaremos da transição, respondeu Kyle, com desdém. Tenho te acompanhado nessa empreitada. Como você sabe, preparei notas detalhadas sobre todos os aspectos técnicos. Quase ri do absurdo. Kyle tinha participado de exatamente 2 reuniões com clientes, passado a maior parte delas ao celular e, depois, me pediu para resumir a parte técnica, pois estava focado em construir relacionamentos. Isso é um erro, disse eu com firmeza, finalmente recuperando a voz. Minha equipe me respeita. Os clientes confiam em mim. Tenho entregado resultados consistentes há 12 anos. Sacrifiquei tudo por esta empresa. A expressão da minha mãe endureceu. Esse tipo de apelo emocional é exatamente o motivo pelo qual precisamos de uma liderança mais objetiva. Elaine, decisões de negócios não podem ser baseadas em sentimentalismo. Sentimentalismo, repeti, incrédula. É assim que você chama meu histórico de sucesso? O contrato com a Westbrook, a conta da Peterson, os prêmios do setor que nossa equipe ganhou? Kyle interrompeu suavemente. Valorizamos todas as conquistas. Mas a empresa precisa evoluir. É matemática simples. Ele bateu a caneta na planilha. 3 engenheiros júniores pelo preço de um diretor. Nada pessoal, apenas corte de custos. A crueldade casual daquela declaração, proferida com um sorriso irônico que jamais esquecerei, finalmente deixou tudo claro. Não se tratava de negócios. Era uma jogada de poder, e eu já tinha perdido antes mesmo de saber que o jogo tinha começado. Levantei-me lentamente, reunindo toda a dignidade que consegui reunir. Presumo que você queira que meu escritório seja esvaziado hoje. Minha mãe assentiu. O RH preparou caixas para seus pertences pessoais. Seu acesso ao sistema já foi atualizado. Claro que sim. Eles nem sequer cogitaram a possibilidade de eu lutar pela minha posição. Peguei o acordo de rescisão sem abri-lo. Vou pedir ao meu advogado para analisar isso. Quando cheguei à porta, Kyle me chamou. Precisaremos do seu cartão de acesso ao prédio antes de você sair. Virei-me uma última vez, observando o quadro. Meu irmão triunfante, minha mãe friamente eficiente e meu pai derrotado, o homem que um dia me disse que esta empresa seria meu legado. Parabéns pela sua reestruturação, disse eu baixinho. Espero que ela lhe traga tudo o que você merece. A caminhada de volta ao meu escritório foi surreal, como atravessar um sonho estranho onde um ambiente familiar de repente se torna ameaçador. Colegas com quem eu já havia passado milhares de vezes naqueles corredores agora me observavam com expressões confusas enquanto eu passava por eles, meu rosto revelando o choque que eu não conseguia esconder. A porta do meu escritório, com a placa de identificação Elaine Matthews, diretora de engenharia, era o último monumento ao que eu havia construído e perdido em uma única tarde. Lá dentro, caixas de papelão haviam sido colocadas sobre a minha mesa, com uma assistente de RH parada desajeitadamente ao lado delas. Posso te dar privacidade, ela ofereceu, claramente desconfortável com a tarefa.
Obrigada, consegui responder, embora mal reconhecesse minha própria voz. A notícia correu rápido. Antes mesmo de eu encher minha primeira caixa, Marcos apareceu na minha porta, com o rosto em uma mistura de raiva e descrença. É verdade, ele perguntou, e então baixou a voz ao ver minha expressão. Elaine, eles não podem fazer isso. A implementação do Anderson está a semanas de distância. A equipe não vai aceitar isso. Continuei esvaziando minha mesa metodicamente, fotos de família, manuais técnicos, a placa de premiação da Associação de Automação Industrial. Cada item representava anos de dedicação, agora sem sentido. Está feito, Marcos, eu disse secamente. Efetivo imediatamente. Kyle assumirá. Kyle? Marcos não se deu ao trabalho de esconder seu desprezo. Ele não saberia distinguir um diagrama de circuito de um fluxograma. Isso é loucura. A essa altura, vários outros engenheiros já estavam reunidos do lado de fora do meu escritório, com expressões que variavam do choque à indignação. Jessica Tim, minha brilhante arquiteta de sistemas, tinha lágrimas nos olhos. Essas pessoas não eram apenas colegas, eram minha família profissional, mais leais do que minha família de verdade havia se mostrado. Agradeço a todos vocês, disse eu, forçando a voz. Foi uma honra trabalhar com esta equipe. Por favor, continuem com o excelente trabalho pelo qual são conhecidos. Marcos insistiu em me ajudar a carregar minhas caixas até o carro. No estacionamento, longe dos olhares curiosos, minha compostura finalmente se rompeu. Encostada no carro, com as caixas aos meus pés, soltei um suspiro trêmulo que se transformou em um soluço. Este não é o fim, disse Marcos com firmeza, dando um tapinha desajeitado no meu ombro. Você é o melhor engenheiro com quem já trabalhei. Qualquer empresa teria sorte de tê-lo. 12 anos, sussurrei. 12 anos da minha vida. A viagem para casa passou num turbilhão de choque e descrença. Os semáforos mudaram, outros carros se moveram ao meu redor, mas eu mal notei. Minha mente continuava repetindo aquele sorriso irônico no rosto de Kyle, 3 engenheiros júniores pelo preço de um diretor. Meu apartamento parecia a casa de um estranho quando cheguei. Eu havia passado tão pouco tempo lá ao longo dos anos, sempre priorizando o trabalho em detrimento do conforto pessoal. Agora, o vazio parecia zombar de mim, sem parceiro, poucos amigos fora do trabalho, poucos bens pessoais. Eu havia sacrificado tudo por uma empresa que me descartou sem hesitar. Não saí do meu apartamento naquele fim de semana inteiro. As notificações telefônicas se acumulavam, mensagens preocupadas de membros da equipe, alguns contatos do setor que, de alguma forma, já tinham ouvido a notícia. Ignorei todas, incapaz de formular respostas que não revelassem o quão devastada eu me sentia. No domingo à noite, meu celular exibiu uma notificação que me deixou ainda mais irritado, um lembrete de calendário para o jantar semanal em família, ao qual eu comparecia fielmente há anos. Minutos depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Dadas as circunstâncias atuais, talvez seja melhor pular o jantar hoje à noite. Nem mesmo uma ligação pessoal, apenas uma mensagem de texto fria me afastando de outro aspecto da minha vida. A manhã de segunda-feira chegou com uma claridade cruel, a luz do sol entrando pelas persianas que eu havia esquecido de fechar. Pela primeira vez em 12 anos, eu não tinha para onde ir, nenhum projeto exigindo minha atenção, nenhuma equipe me pedindo orientação. A desorientação era profunda, como perder a própria gravidade. Finalmente me forcei a verificar meu e-mail e encontrei uma mensagem do departamento de RH da nossa empresa familiar solicitando que eu assinasse e devolvesse o acordo de rescisão até quarta-feira. O papel timbrado da empresa, o logotipo que eu havia ajudado a criar anos atrás, parecia mais uma traição. Vários ex-colegas enviaram mensagens de apoio, incluindo Jéssica, que escreveu: "A equipe está em choque." Kyle convocou uma reunião esta manhã e anunciou que assumirá a gestão de projetos no lugar de Anderson. Ele não conseguiu responder a perguntas básicas sobre a arquitetura do sistema. Isso vai ser um desastre. Uma parte de mim se sentiu justificada por isso, mas não me trouxe grande conforto.
Eu havia investido demais na Matthews Engineering Solutions para ter prazer com suas potenciais dificuldades, mesmo que essas dificuldades validassem meu valor. Na terça-feira, o desespero me levou a tentar a reconciliação. Liguei para o número particular do meu pai, aquele que ele sempre me dizia para usar em assuntos importantes. Tocou 4 vezes antes de cair na caixa postal. Pai, sou eu disse após o sinal. Acho que devemos conversar sobre essa decisão. O projeto Anderson precisa de supervisão especializada. Talvez possamos chegar a um acordo. Minha voz falhou um pouco. Por favor, me ligue de volta. Ele nunca ligou. Com a crescente ansiedade em relação à minha situação financeira, finalmente abri o acordo de rescisão. Os termos eram tecnicamente generosos, como Kyle havia alegado, mas incluíam uma cláusula de não concorrência que me impediria de trabalhar para qualquer empresa de engenharia concorrente por 18 meses. Eles não estavam apenas me expulsando, estavam tentando me afastar completamente. Naquela noite, calculei minha trajetória financeira. Com minhas economias e o pacote de rescisão, eu poderia manter meu estilo de vida atual por cerca de 1 ano sem renda. Isso deveria ter sido reconfortante, mas, em vez disso, destacou quão completamente despreparado eu estava para aquele descarrilamento repentino. Eu estava tão confiante na minha posição, tão certo do meu valor, que nunca havia considerado seriamente planos de contingência. A constatação mais dolorosa veio quando tentei articular minha identidade profissional sem referência a Matthews Engineering. Por 12 anos, fui Elaine Matthews, diretora de engenharia da Matthews Engineering Solutions. O nome da empresa e o meu estavam interligados, minhas identidades pessoal e profissional, inseparáveis. Agora eu era apenas Elaine. O vazio daquele pensamento me mantinha acordada até o amanhecer. Na quarta-feira, outro membro da família finalmente entrou em contato, minha tia Susan, irmã do meu pai, que sempre manteve uma distância respeitosa dos negócios da família. Eu soube do que aconteceu, disse ela quando atendi a ligação. É inconcebível, Elaine. James e Diane estão cometendo um erro terrível. Papai mandou você me ver? Perguntei, com a esperança se acendendo por um instante. A hesitação dela me disse tudo. Não, querida. Acho que ele não sabe que estou ligando. Essa confirmação do completo abandono dos meus pais foi, de alguma forma, pior do que a própria demissão. Eles não apenas eliminaram meu cargo, eles me extirparam da família com precisão cirúrgica. Recusei-me a assinar o acordo de rescisão dentro do prazo, encaminhando-o a um advogado trabalhista recomendado por um ex-colega de faculdade. Sua avaliação foi contundente. Embora a rescisão fosse legalmente permitida em nosso estado, onde o emprego é à vontade, a cláusula de não concorrência era potencialmente inexequível, dadas as circunstâncias. Ele aconselhou negociação em vez de litígio imediato. Ao final daquela primeira semana terrível, a névoa emocional começou a se dissipar, substituída por algo que eu não esperava: clareza. Eu havia me definido por minha contribuição para os negócios da família por tanto tempo que havia perdido de vista meu próprio valor, independentemente daquele contexto. Se minha família não conseguia reconhecer o que eu trazia para a mesa, talvez fosse hora de preparar uma mesa completamente diferente. 2 semanas se passaram em um estranho limbo de buscas de emprego e noites sem dormir antes que meu telefone tocasse com o número do meu pai. Fiquei olhando para ele por 3 toques, tentada a ignorá-lo como ele havia me ignorado, antes que a curiosidade superasse o orgulho. Elaine, sua voz não tinha a confiança habitual. Como você está? Sério, respondi secamente. É assim que vamos começar essa conversa? Ele pigarreou. Estou ligando para falar sobre as especificações do Anderson. A equipe está com dificuldade para interpretar sua documentação. Claro, não um telefonema para pedir desculpas ou se reconciliar, mas um telefonema porque eles precisavam de algo de mim. Deixei o silêncio se estender desconfortavelmente. O prazo de implementação está se aproximando, continuou ele, hesitante. Kyle achou que talvez você pudesse esclarecer alguns detalhes técnicos. Kyle pensou, repeti, incrédula. O mesmo Kyle que tinha confiança suficiente para assumir o meu cargo?
O mesmo Kyle que supostamente conseguiria cuidar de todos os aspectos técnicos sozinho? Elaine, por favor. São negócios. Exatamente o que me disseram quando fui demitido. Nada pessoal, apenas negócios. Depois de arrancar a promessa de que ele reconsideraria a cláusula de não concorrência, eu expliquei as questões básicas de arquitetura que qualquer engenheiro competente teria compreendido a partir da minha documentação meticulosamente preparada. Sua confusão confirmou o que eu suspeitava: Kyle estava completamente perdido. No dia seguinte, Jéssica ligou durante o horário de almoço. Está um caos aqui, sussurrou ela. Kyle tentou apresentar o plano de implementação do Anderson para a equipe, mas não conseguiu responder a perguntas fundamentais sobre balanceamento de carga e procedimentos de failover. Marcos finalmente assumiu a reunião só para acabar com o constrangimento. Como estão indo os preparativos? Perguntei, tentando parecer apenas curioso, em vez de justificado. Já estamos atrasados. Kyle continua alterando os requisitos com base no custo, e não na funcionalidade. O ambiente de teste travou 2 vezes ontem porque ele aprovou alterações de configuração sem entender o impacto delas. Relatórios semelhantes surgiram nos dias seguintes. Marcos ligou para desabafar sobre pedidos de equipamentos negados. Outro engenheiro enviou uma mensagem de texto dizendo que Kyle havia encurtado a fase de testes para cumprir os prazos, comprometendo os protocolos de garantia de qualidade que sempre mantivemos. 3 semanas após minha partida, Jéssica me perguntou se eu poderia encontrá-la para um café. Quando cheguei ao café, sua aparência exausta já dizia tudo antes mesmo que ela dissesse uma palavra. A demonstração do Anderson está marcada para a semana que vem, disse ela, mexendo o café intocado. Não estamos nem perto de prontos. Os pontos de integração estão falhando, a interface do usuário está cheia de bugs e Kyle está em completa negação. O que meu pai está dizendo sobre tudo isso? Perguntei. Esse é outro problema. Seu pai parece ausente. Ele vem ao escritório, mas não está realmente envolvido. Sua mãe e Kyle tomam todas as decisões. Apesar de tudo, senti uma pontada de preocupação pelo meu pai. Ele sempre foi apaixonado pelos nossos projetos, envolvido em todos os grandes desenvolvimentos. Esse distanciamento não era nada típico dele. 4 dias depois, meu telefone tocou novamente, desta vez inesperadamente. Era minha mãe. Elaine, ela começou sem preâmbulos, sei que você tem entrado em contato com os funcionários atuais sobre projetos em andamento. Olá para você também, mãe, respondi. Conversei com amigos que por acaso são colegas. Isso é um problema? É inapropriado que você discuta assuntos comerciais confidenciais depois de sua partida. Não percebi que colocar o papo em dia com os amigos era contra a política da empresa. Talvez você devesse adicionar isso ao manual do funcionário. Minha recém-descoberta capacidade de resistir surpreendeu até a mim. Ela fez uma pausa, claramente recalibrando. A demonstração do Anderson foi remarcada. Kyle mencionou que você esclareceu algumas coisas ao seu pai sobre as especificações. Papai me ligava com perguntas. Eu respondia. Só isso. Outra pausa. Você estaria disposto a prestar consultoria sobre o projeto? Só até a implementação ser concluída. Poderíamos providenciar uma compensação adequada. O pedido foi tão audacioso que eu quase ri. Deixa eu ver se entendi. Você me demite por ser muito caro e depois quer me contratar como consultor para resolver os problemas criados pela minha ausência? Este é um pedido de cortesia profissional, Elaine. O sucesso deste projeto afeta as pessoas com quem você trabalhou por anos. Ela estava certa sobre uma coisa: eu me importava com minha antiga equipe e com a reputação que eles ajudaram a construir. Mas retornar como consultora só validaria a decisão de me substituir. Infelizmente, não estou disponível para consultoria neste momento, respondi com formalidade deliberada. Talvez um daqueles 3 engenheiros júniores possa ajudar. No dia seguinte, Marcos ligou com notícias urgentes. A demonstração do Anderson tinha sido um desastre completo.
O sistema travou em poucos minutos, recursos importantes falharam e os representantes do cliente saíram no meio da apresentação. Kyle tentou culpar a equipe de engenharia, relatou Marcos, com a voz carregada de raiva. Disse que não tínhamos seguido suas instruções corretamente, mas o CTO do cliente perguntou especificamente por que você não estava envolvido. Disse que nos selecionaram principalmente com base em seu trabalho anterior. Naquela noite, meu pai deixou 3 mensagens de voz cada vez mais desesperadas, cada uma mais suplicante que a anterior. A última dizia apenas: Elaine, precisamos conversar. A empresa está com problemas. Por favor, me ligue de volta. Eu não liguei. Em vez disso, encontrei-me com Marcos em seu apartamento no dia seguinte. Ele havia tirado um dia de folga, algo que eu raramente o vira fazer em nossos anos de trabalho juntos. Não aguento mais isso, declarou, andando de um lado para o outro na sala de estar. Kyle está destruindo tudo o que construímos. Sua mãe apoia todas as decisões escusas que ele toma. 4 pessoas da equipe de engenharia já pediram demissão. E o contrato com o Anderson? Perguntei. Eles nos deram 2 semanas para demonstrar um sistema funcional, ou então vão desistir e buscar medidas legais por quebra de contrato. Ele parou de andar de um lado para o outro e olhou diretamente para mim. Elaine, isso não é mais só sobre você. A empresa inteira pode falir. Uma parte de mim, uma pequena parte vingativa da qual eu não me orgulhava, achou que talvez fosse justiça. Mas muitas pessoas inocentes seriam afetadas. Engenheiros que confiaram na minha liderança, funcionários de suporte que dependiam de seus salários, clientes que dependiam dos nossos sistemas. O que você acha que eu deveria fazer, Marcos? Perguntei baixinho. A resposta dele me surpreendeu. Nada. Pelo menos, nada que os ajude diretamente. Ele sentou-se à minha frente, inclinando-se para a frente com atenção. Acho que você deveria abrir sua própria empresa. A sugestão de Marcos pairava no ar entre nós, ao mesmo tempo aterrorizante e estimulante. Abrir minha própria empresa. O pensamento passou pela minha cabeça fugazmente durante as noites sem dormir, mas ouvi-lo em voz alta tornou, de repente, tangivelmente possível. Estou falando sério, continuou Marcos, com a expressão mais animada que eu já via há semanas. Você tem a expertise técnica, as conexões na indústria e agora tem a motivação perfeita. E quanto ao capital, retruquei. Relacionamento com clientes, espaço para escritórios, toda a infraestrutura que a Matthews Engineering levou décadas para construir? Você não estaria começando do zero, insistiu ele. Estaria começando com uma vantagem que eles tolamente descartaram, você. Nos dias seguintes, a ideia criou raízes e começou a crescer. Criei planilhas analisando custos iniciais, posicionamento de mercado e vantagens competitivas. Pesquisei empréstimos para pequenas empresas e consultei um advogado empresarial sobre minhas obrigações sob o acordo de rescisão que eu ainda não havia assinado. Quando compartilhei o conceito com Jéssica, timidamente, durante outro encontro secreto para um café, sua resposta foi imediata e entusiasmada. Eu te seguiria num piscar de olhos, declarou ela. E não sou a única. Metade do departamento de engenharia abandonaria o barco se você oferecesse vagas. Eu não conseguiria contratar tantas pessoas imediatamente, alertei. Talvez não, mas mesmo uma pequena equipe com as pessoas certas poderia causar um impacto rápido. Ela se inclinou para a frente. O contrato com Anderson não é o único em risco. O projeto de Henderson será licitado no mês que vem, e há rumores de que eles estão hesitantes em trabalhar com Matthews depois de saberem do fiasco com Anderson. A menção ao projeto Henderson me fez pensar em algo. A Henderson Industrial Systems era uma empresa com a qual eu cultivava um relacionamento há anos, esperando o momento certo para dar continuidade aos seus negócios. Seu próximo projeto de automação industrial seria substancial, exatamente o tipo de trabalho em que minha equipe se destacava. Naquela noite, fiz uma ligação que mudaria tudo. Alexandra Reed tinha sido minha colega de classe no MIT antes de se tornar uma capitalista de risco de sucesso, especializada em startups de engenharia e tecnologia.
Mantivemos contato esporádico ao longo dos anos, encontrando-nos ocasionalmente em conferências do setor. Elaine Matthews, ela respondeu calorosamente. Que prazer inesperado. Durante a hora seguinte, compartilhei minha situação com implacável honestidade, minha demissão, a traição familiar e meu plano emergente de abrir uma empresa de engenharia concorrente. Em vez de expressar simpatia, Alexandra fez perguntas perspicazes sobre posicionamento de mercado, clientes em potencial e diferenciação técnica. Me mande um plano de negócios até segunda-feira, disse ela finalmente. Isso tem potencial, Elaine. Um potencial significativo. O fim de semana passou em meio a uma confusão de planilhas, análises de mercado e planejamento estratégico. No domingo à noite, eu havia produzido um plano de negócios de 30 páginas delineando minha visão para Elaine Matthews Engineering, um nome escolhido deliberadamente para alavancar minha reputação pessoal no setor. A resposta de Alexandra veio na terça-feira de manhã: vamos nos encontrar. Estou disposta a discutir um financiamento inicial de $1,5 milhão por uma participação acionária de 20%. O valor me surpreendeu. Era mais do que suficiente para alugar um modesto espaço de escritório, comprar os equipamentos necessários e cobrir as despesas operacionais enquanto buscávamos nossos primeiros contratos. Mais importante ainda, era um voto de confiança de alguém cujo discernimento empresarial eu respeitava profundamente. Em 2 semanas, consegui um pequeno escritório em um prédio do outro lado da cidade, em frente a Matthews Engineering. O espaço precisava de reforma, mas sua estética industrial se adequava à minha visão de uma empresa que valorizava a substância em detrimento da aparência. Marcos foi o primeiro a se juntar oficialmente, demitindo-se da Matthews com um aviso prévio calculado para terminar assim que nosso escritório estivesse pronto. Jéssica o seguiu uma semana depois. Em um mês, 5 membros-chave da minha antiga equipe se comprometeram a se juntar a Elaine Matthews Engineering após o término de seus períodos de aviso prévio. O jornal de negócios local publicou um pequeno artigo sobre o novo empreendimento, descrevendo-o como fundado pela ex-diretora da Matthews Engineering, Elaine Matthews, que traz consigo mais de uma década de experiência em liderança no setor. A publicidade, por mínima que tenha sido, atingiu exatamente o público que eu esperava. 2 dias após a publicação do artigo, recebi um telefonema do próprio William Henderson. Senhorita Matthews, começou ele, acompanho seu trabalho há algum tempo. Suas soluções para Westbrook Manufacturing me impressionaram particularmente. Soube que a senhora abriu sua própria empresa. Isso mesmo, Sr. Henderson, respondi, tentando manter a voz firme apesar do meu coração acelerado. Estamos aceitando propostas para o nosso projeto de automação fabril. Dadas as preocupações recentes com a Matthews Engineering, estamos expandindo nossa busca por potenciais parceiros. Sua empresa estaria interessada em enviar uma proposta? Era a oportunidade que precisávamos, uma chance de estabelecer credibilidade imediata no setor. O momento era desafiador, ainda estávamos montando nossa infraestrutura e a maior parte da minha equipe estava cumprindo aviso prévio na Matthews. Mas algumas oportunidades são importantes demais para serem recusadas. Seria uma honra enviar uma proposta, eu disse a ele. Qual é o prazo final para sua proposta? 3 semanas a partir de sexta-feira, respondeu ele. Devo mencionar que a Matthews Engineering também participará da licitação. Espero que isso não crie nenhum constrangimento. De jeito nenhum, assegurei-lhe, embora meu estômago se contraísse só de pensar em competir diretamente com minha família tão cedo. Vamos nos concentrar em criar a melhor solução possível para a Henderson Industrial. Nas 3 semanas seguintes, vivi e respirei a proposta da Henderson. Trabalhando à noite nos fins de semana com Marcos e Jéssica, que tiravam férias para ajudar, desenvolvemos uma abordagem revolucionária que aproveitou meu profundo conhecimento dos pontos fracos e das limitações técnicas do setor. Em vez de simplesmente automatizar os processos existentes, a abordagem padrão que Matthews provavelmente proporia, projetamos um sistema de manutenção preditiva usando algoritmos de aprendizado de máquina para antecipar falhas nos equipamentos antes que elas ocorressem. A potencial economia de custos era substancial, e a inovação técnica colocaria a Henderson na vanguarda do setor.
Na noite anterior ao prazo final de entrega, enquanto finalizávamos os documentos da proposta, Marcos levantou os olhos do computador com uma expressão de silencioso espanto. Vocês têm noção do que conquistamos em apenas algumas semanas? Perguntou. Esta proposta é mais inovadora do que qualquer coisa que produzimos nos últimos 2 anos na Máfios. Jéssica concordou com a cabeça. Há algo diferente na forma como trabalhamos agora. Mais colaborativo, mais criativo. Eu entendia exatamente o que eles queriam dizer. Sem as restrições das medidas de corte de custos de Kylie e da aversão ao risco da minha mãe, tínhamos liberdade para buscar soluções genuinamente inovadoras. O trabalho voltou a ser prazeroso, lembrando meus primeiros dias na engenharia, quando as possibilidades pareciam ilimitadas. Apresentamos nossa proposta na manhã seguinte, comemorando com champanhe em nosso escritório ainda meio mobiliado. Independentemente de termos ganhado o contrato ou não, tínhamos provado a nós mesmos que a Elaine Matthews Engineering era uma entidade viável com uma abordagem diferenciada. 2 semanas depois, William Henderson ligou pessoalmente para nos informar que tínhamos vencido o contrato em 3 licitações concorrentes, incluindo a Matthews Engineering. Sua solução demonstrou um nível de inovação e conhecimento técnico que, francamente, não estava presente nas outras propostas, explicou. Estamos entusiasmados em trabalhar com sua equipe, senhorita Matthews. O contrato não era tão grande quanto o projeto Anderson, mas forneceu exatamente o que precisávamos: receita legítima, reconhecimento do setor e validação da nossa abordagem. Mais importante ainda, representou minha primeira vitória significativa como empresário independente, em vez de funcionário da família. A notícia sobre a nova empresa que havia superado empresas já estabelecidas na disputa pelo contrato com a Henderson se espalhou rapidamente pelo setor. Vários antigos clientes entraram em contato para saber mais sobre nossos serviços. Mais 2 engenheiros da minha antiga equipe apresentaram suas demissões a Matthews, pedindo para se juntar a nós. 6 semanas após ganharmos o contrato com a Henderson, entregamos nosso primeiro marco de implementação antes do prazo e abaixo do orçamento. O cliente ficou encantado e nos deu um depoimento entusiasmado, que destacamos em nosso site recém-lançado. Àquela altura, nosso pequeno escritório fervilhava de atividade. A equipe principal de 7 engenheiros havia estabelecido uma cultura colaborativa que atraiu novos talentos. Éramos enxutos, porém eficientes, com foco em projetos de alto valor em vez de volume. Quando um boletim informativo do setor publicou um perfil de inovadores emergentes com a participação da Elaine Matthews Engineering, finalmente senti que havia estabelecido algo verdadeiramente significativo, não como uma extensão do meu legado familiar, mas como uma conquista única e única. A empresa não estava apenas sobrevivendo, estava prosperando, definida pelas mesmas qualidades que Kylie havia descartado como luxos caros: excelência técnica, inovação e liderança experiente. 3 meses após fundar a Elaine Matthews Engineering, recebi um convite para o Prêmio Anual de Excelência na Indústria de Automação. Em circunstâncias normais, eu teria comparecido sem hesitar. Fazer networking nesses eventos sempre foi valioso para o desenvolvimento de negócios. Este ano, porém, eu sabia que a Matthews Engineering também estaria representada, criando a possibilidade de um primeiro encontro desconfortável com minha família desde a minha saída. Depois de conversar com Marcos e Jéssica, decidi comparecer. Me esconder só sugeriria fraqueza ou vergonha, coisas que eu não sentia mais. Minha nova empresa estava prosperando, com a implementação da Henderson ocorrendo sem problemas e 3 contratos adicionais garantidos. Na verdade, eu havia conquistado o direito de manter a cabeça erguida entre meus colegas do setor. O evento foi realizado no Grand Plaza Hotel, um local que eu conhecia bem por anos participando de eventos semelhantes como representante da Matthews Engineering. Ao entrar no salão com um vestido novo que eu tinha tido tempo de comprar, uma pequena, mas significativa mudança em relação ao meu antigo estilo de vida workaholic, senti-me estranhamente calma. Convivi com confiança com antigos clientes e contatos do setor, muitos dos quais expressaram admiração pelo meu novo empreendimento. Vários demonstraram insatisfação com o desempenho recente da Matthews Engineering, embora eu tenha evitado cuidadosamente incentivar tais conversas. Minha empresa prosperaria por seus próprios méritos, não por menosprezar concorrentes, mesmo que esse concorrente fosse minha antiga empresa familiar.
O encontro inevitável aconteceu durante a recepção antes do jantar. Eu estava discutindo uma possível colaboração com o representante de uma empresa de software quando senti uma presença ao meu lado. Ao me virar, me vi cara a cara com meu pai. Ele parecia mais velho, com as linhas ao redor dos olhos mais profundas do que eu me lembrava. Elaine, ele disse suavemente, você parece bem. Obrigado, respondi calmamente. Se nos derem licença, estávamos discutindo capacidades de integração para sistemas de manutenção preditiva. Na verdade, eu esperava que pudéssemos conversar em particular, ele persistiu, só por um momento. Depois de me desculpar com meu interlocutor, segui meu pai até um canto relativamente tranquilo do salão. De perto, as mudanças em sua aparência eram ainda mais evidentes. Ele havia perdido peso e sua postura confiante de sempre havia diminuído. Cometi um erro terrível, Elaine, disse ele sem rodeios. O maior erro da minha vida. Esperei em silêncio, sem encorajar nem desencorajar sua confissão. Eu deveria ter te defendido. Eu sabia, eu sempre soube, o quanto você é valiosa, não só para a empresa, mas, ele hesitou, mas para mim. Então por que não fez isso? Perguntei, com a voz firme, apesar da emoção que ameaçava me invadir. Ele balançou a cabeça lentamente. Fraqueza, medo de conflito com sua mãe, a pressão constante de Kyle. Nada disso justifica o que eu fiz. Antes que eu pudesse responder, minha mãe apareceu ao lado dele, com Kyle a segui-la ansiosamente. A aparência cuidadosamente cuidada da minha mãe demonstrava sinais de cansaço, a maquiagem um pouco carregada demais, o sorriso fixo demais. Elaine, ela reconheceu com um aceno firme, vejo que você se estabeleceu rapidamente. Sim, respondi simplesmente, já fiz isso. Kyle tentou manter a confiança de sempre, mas não conseguiu. Sua pequena startup está causando impacto. Muito impressionante para uma operação boutique. Obrigado, Kyle. Priorizamos qualidade em vez de quantidade. Parece estar funcionando bem. A fachada da minha mãe cedeu um pouco. O contrato com a Anderson foi cancelado no mês passado. Depois da sua saída, certos desafios técnicos se mostraram intransponíveis. Isso não era novidade para mim, fofocas do setor se espalham rápido, mas ouvi-la admitir foi surpreendente. Sinto muito, eu disse, e falei sério. Apesar de tudo, não sentia prazer algum com as dificuldades da empresa afetando funcionários inocentes. Tivemos outros contratempos também, acrescentou meu pai, ignorando o olhar de advertência da minha mãe. O contrato com a Henderson teria ajudado a estabilizar as coisas. Imagino que sim, reconheci, sem me desculpar nem comemorar a vitória da minha empresa em garantir aquele contrato. Kyle mexeu na gravata, visivelmente desconfortável. A questão, Elaine, é que estamos discutindo a possibilidade de uma colaboração. Levantei uma sobrancelha. Colaboração? Uma parceria estratégica, esclareceu minha mãe, com a voz firme e profissional, apesar do contexto pessoal. A Matthews Engineering estabeleceu relacionamentos com clientes e infraestrutura. Sua nova empresa possui certas capacidades técnicas que atualmente não temos. A realidade de repente se tornou clara. Eles não estavam apenas em dificuldades, estavam em sérios apuros sem a minha liderança. O departamento de engenharia havia fracassado. Sem o contrato com a Anderson, sua posição financeira havia se deteriorado. Sem o projeto Henderson para substituí-lo, eles enfrentavam um potencial colapso. O que exatamente você está propondo? Perguntei. Meu pai se adiantou. Queremos que você volte, Elaine. Não como funcionária, mas como sócia. Com igual poder de decisão, seu nome adicionado à liderança da empresa. Seja qual for o termo que você quiser. A oferta era ao mesmo tempo válida e absurda. Depois de me rejeitarem como dispensável, eles agora só reconheciam meu valor diante das consequências da decisão. Agradeço a oferta, disse eu, cautelosamente, mas agora já abri minha própria empresa. Estamos indo bem. Somos uma família, disse minha mãe com mais emoção do que eu ouvia dela há anos.
A empresa sempre foi um legado familiar. Uma família que me demitiu por ser muito cara, lembrei-a gentilmente. Uma família que decidiu que meus 12 anos de contribuição poderiam ser substituídos por 3 engenheiros inexperientes. Kyle teve a elegância de parecer envergonhado. Eu estava errado, Elaine. Eu tinha inveja do seu relacionamento com o papai, do seu conhecimento técnico, da sua posição na indústria. Achei que precisava te expulsar para me estabelecer. Sua admissão foi surpreendentemente honesta, mas veio tarde demais. Eu segui em frente, eu disse a eles. Elaine Matthews Engineering não é apenas um nome. É uma abordagem diferente para o setor. Estamos construindo algo inovador com uma equipe que realmente valoriza a excelência técnica. Meu pai parecia desesperado. A empresa poderia não sobreviver sem alguma forma de intervenção. Elaine, tudo que eu construí, tudo que construímos juntos, pode desaparecer. Suas palavras me tocaram profundamente, apesar da minha determinação em permanecer impassível. A empresa representava décadas de trabalho, incluindo minhas próprias contribuições significativas. Muitos funcionários que não tiveram nada a ver com a minha demissão sofreriam se ela falisse. Depois de pensar um pouco, ofereci uma alternativa. Não vou devolver nem fundir nossas empresas, mas posso estar interessado em adquirir a Matthews Engineering pelo valor justo de mercado, com certas condições de reestruturação. O choque em seus rostos era quase cômico. Minha mãe se recuperou primeiro. Adquirir? Você não pode ter capital para. Tenho investidores que acreditam na minha visão, interrompi calmamente. E a posição atual da sua empresa no mercado provavelmente torna a avaliação bastante administrável. Kyle pareceu que ia protestar, mas meu pai colocou a mão em seu braço para contê-lo. Deveríamos discutir isso mais formalmente. Talvez uma reunião na semana que vem. Meu escritório, especifiquei. Terça-feira, às 10 horas. Ao me afastar para retornar ao evento de networking, senti uma estranha mistura de emoções. Vingança, certamente, mas também uma surpreendente sensação de paz. O confronto que eu tanto temia quanto fantasiava finalmente acontecerá, e eu emergi não com recriminações amargas, mas com uma autoconfiança confiante. As negociações de aquisição duraram 3 semanas. Minha mãe lutou contra o inevitável até que as realidades financeiras a forçaram a aceitar. O acordo final incluía cláusulas que mantinham a maioria dos funcionários existentes, mas reestruturavam completamente a liderança, com Kyle assumindo uma função não executiva na área de desenvolvimento de negócios, onde seu MBA poderia ser útil. Meu pai aceitou o cargo de consultor técnico sênior, uma função que honrava suas contribuições fundamentais, ao mesmo tempo em que reconhecia a necessidade da empresa de uma nova direção. Minha mãe optou por se aposentar por completo, incapaz de aceitar um papel menor na empresa que ela havia ajudado a moldar. A entidade resultante da fusão manteve o nome Elaine Matthews Engineering, uma decisão que representou tanto a continuidade prática da marca quanto um reconhecimento pessoal da minha trajetória de funcionária proprietária. O anúncio oficial enfatizou os pontos fortes complementares de ambas as organizações e nosso compromisso com a inovação técnica. A integração se mostrou desafiadora, mas, no fim das contas, bem-sucedida. Alguns choques culturais eram inevitáveis, mas a maioria dos funcionários da Matthews se adaptou rapidamente à nossa abordagem mais colaborativa e à ênfase na excelência em engenharia em detrimento da redução de custos. Vários expressaram alívio por escapar do ambiente cada vez mais disfuncional que se desenvolveu após minha saída. 6 meses após a aquisição, comemoramos a conclusão bem-sucedida do projeto Henderson com uma reunião de toda a empresa. Diante da equipe reunida de 43 funcionários, um crescimento significativo em relação aos 7 originais, refleti sobre a jornada extraordinária que nos trouxe até este momento. Há um ano, eu acreditava que minha identidade profissional era inseparável de um nome de empresa que combinasse com o meu, contei a eles. Quando essa conexão foi rompida, inicialmente me senti perdida. O que descobri desde então é que nosso valor não é determinado pela nossa associação com instituições, mas pela integridade, criatividade e dedicação que dedicamos ao nosso trabalho. Vi meu pai assentindo na última fileira, com uma expressão que misturava orgulho e arrependimento.
Nosso relacionamento continuava complicado, mas aos poucos estávamos reconstruindo uma conexão baseada no respeito mútuo, em vez de uma dinâmica familiar hierárquica. Esta empresa não se define pelo seu fundador ou pelo seu nome, continuei. Ela se define pelo nosso compromisso coletivo com a excelência. Cada pessoa nesta sala contribui para essa identidade, seja você um membro da equipe desde o início ou alguém que se juntou a nós por meio da aquisição. Os aplausos que se seguiram pareceram uma validação não apenas da minha liderança, mas da verdade fundamental que descobri na diversidade. A verdadeira autoestima vem de dentro, não da validação externa ou da aprovação familiar. Mais tarde naquela noite, quando a celebração terminou, Marcos se aproximou com 2 taças de champanhe. Ao engenheiro mais caro que valeu cada centavo, ele brindou com um sorriso. Eu ri e brinquei com meu copo no dele. Para aulas caras que, no fim das contas, se provaram inestimáveis. A jornada da traição à reconstrução me ensinou uma resiliência que eu nem sabia que possuía. Me forçou a reconhecer meu próprio valor, independentemente da validação familiar. Mais importante ainda, me mostrou que, às vezes, perder tudo o que você pensava que queria abre a porta para descobrir o que você realmente precisa. A empresa continua a prosperar sob a minha liderança, crescendo de maneiras que seriam impossíveis dentro das limitações da visão da minha família. Estabeleci uma cultura corporativa que valoriza a inovação em detrimento da tradição, a colaboração em detrimento da hierarquia e a excelência técnica em detrimento da redução de custos, lições aprendidas com a dolorosa experiência de ser desvalorizado. Quanto aos meus relacionamentos familiares, eles ainda estão em construção. Meu pai e eu construímos um novo respeito profissional que está gradualmente se estendendo às nossas interações pessoais. Minha mãe mantém distância, ainda lutando para aceitar a inversão de poder. Kylie e eu mantemos um relacionamento profissional cordial, embora a confiança quebrada possa nunca se recuperar completamente. O maior triunfo, no entanto, não é o sucesso empresarial nem a reivindicação profissional. É o crescimento pessoal que advém de enfrentar a traição e escolher superá-la em vez de ser definido por ela. Ao perder o legado da minha família, encontrei meu próprio caminho, construído com base no mérito genuíno e não na posição herdada. Você já sofreu traição por parte de quem mais confiava? Como se reconstruiu depois? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se a minha jornada de resiliência ressoou com você, curta e inscreva-se para mais histórias de superação dos desafios inesperados da vida. Lembre-se, às vezes, os finais mais dolorosos levam aos começos mais poderosos. Obrigada por ouvir e, até a próxima, acredite no seu valor, mesmo quando os outros não o reconhecem.